A Ucrânia acabou de erradicar uma unidade inteira de bombardeiros russos com outro ataque de precisão dentro do território russo. Putin está preso tentando descobrir o que ele pode fazer para proteger seus bombardeiros restantes, enquanto a Ucrânia faz uma promessa. Mas está por vir. Em 27 de junho, a Euromaidan Press informou que um enorme ataque de drones ucranianos visando o aeródromo de Marinovka na Oblast de Volgograd, na Rússia, não só acertou o alvo, como foi massivamente bem sucedido. O dano foi severo. 4 das aeronaves Su-34 da Rússia agora estão em cinzas. Essas aeronaves têm sido usadas constantemente pelas forças de Putin para lançar devastadores ataques de bombas planadoras contra as cidades e infraestrutura militar da Ucrânia. O objetivo sempre foi o terror, e Putin tem sido bem-sucedido. Desde o início de sua invasão, suas forças mataram mais de 13.300 civis ucranianos e feriram quase 33 mil a mais. O ataque da Ucrânia viu o lançamento de vários drones de longo alcance em território russo, que percorreram pelo menos 249 milhas antes de pousar em Marinovka. E não foram apenas os Su-34S que sentiram a poderosa explosão do drone ucraniano. O aeródromo é usado pela Rússia para manutenção e reparo de suas aeronaves, o que significa que a Rússia pode ter acabado de perder o acesso a uma instalação que ajuda a manter sua força aérea nos céus. Sem a capacidade de reparar ou fazer manutenção, significa menos aeronaves lançando bombas planadoras na Ucrânia a partir de trás das linhas inimigas. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou o ataque em uma postagem no Facebook de 27 de junho, que afirmava que o Serviço de Segurança da Ucrânia e o Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia destruíram 2 aviões russos Su-34 no aeródromo Maronivka, na região de Volgograd. Mais 2 danificados. O Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia e o Serviço de Segurança da Ucrânia realizaram uma operação conjunta que resultou na destruição de 2 bombardeiros de combate russos, Su-34, e mais 2 danificados. Esses caças multifuncionais inimigos são usados ativamente na linha de frente para bombardeios, incluindo para deslizamentos de cabine. O Estado-Maior também confirmou que os drones conseguiram causar um incêndio no setor de operações técnicas do aeródromo, que é presumivelmente onde a Rússia envia as aeronaves que precisa manter. A Newsweek forneceu um relatório de acompanhamento no dia 28 de junho, afirmando que as avaliações iniciais sugerem que os drones da Ucrânia conseguiram destruir 2 dos Su-34S da Rússia de imediato, com os outros 2 sendo danificados em um grau não especificado. Claro, esse dano pode ser tão efetivo quanto destruir a aeronave. Se as instalações de reparo em Marinovka também se foram, Putin pode decidir desistir de seus bombardeiros danificados em vez de arriscar tentar transportá-los para outra instalação. Seja como for, isso é uma grande vitória para a Ucrânia. Mas o que a Rússia tem dito sobre isso? Oficialmente, o Ministério da Defesa da Rússia ainda não comentou sobre o ataque de Marinovka da Ucrânia. Isso por si só nos diz que foi bem sucedido. A Rússia frequentemente afirma que derrubou os drones da Ucrânia, com qualquer dano causado à infraestrutura crítica sendo o resultado de destroços de drones em vez de acertos diretos. Desta vez, não. O Kremlin provavelmente sabe que não pode justificar a destruição de 4 aeronaves juntamente com uma instalação técnica, então está mantendo o máximo de silêncio possível sobre todo o incidente. Isso não se aplica aos blogueiros militares russos no Telegram. De acordo com o Defense Blog, várias contas pró-Kremlin no Telegram confirmaram o ataque e lamentaram a completa falta de defesas aéreas que permitiram que isso acontecesse. Uma dessas contas é o canal do Telegram Fighter Bomber, que o Defense Blog diz estar intimamente alinhado com as forças aeroespaciais da Rússia. Esse canal divulgou uma declaração franca que explica o quão prejudicial é o ataque da Ucrânia a Putin. Não há motivo para comentar sobre Marinovka. Mais perdas de vários bilhões de rublos que poderiam e deveriam ter sido evitadas. Enquanto outros comentaristas pró-Rússia foram rápidos em atacar o canal por um comentário tão franco, podemos ver aqui um indício da frustração que muitos na Rússia estão sentindo com Putin. Mais perdas, ataques que não deveriam ter acontecido. Essas são as palavras de insiders militares que estão cansados do que mencionamos na introdução deste vídeo. É outro dia e mais um ataque ucraniano bem-sucedido que custou à Rússia dinheiro e equipamento-chave.
Esses tipos de ataques estão acontecendo com muita frequência para o gosto da Rússia, e Putin parece não poder fazer nada a respeito. Se a Rússia esperava lançar algum tipo de dúvida sobre a escala do sucesso da Ucrânia em 27 de junho. Essas esperanças foram frustradas alguns dias depois, quando imagens de satélite da base de Marinovka surgiram em 29 de junho. O Defense Express relatou sobre essas imagens, que foram compartilhadas pela comunidade de inteligência de fonte aberta Cyberboroshno no Telegram. Confirmação dos resultados da derrota da aeronave Su-34 na noite de 27 de junho, afirma o canal do Telegram. Imagens de satélite do dia 29 de junho registram os resultados de um ataque bem-sucedido a um aeródromo russo. Conforme relatado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, 2 aeronaves Sukhoi 34 foram completamente destruídas. Outras 2 foram danificadas. São visíveis vestígios de uma provável detonação de armas suspensas em um dos locais da aeronave. Este momento está marcado em amarelo na imagem. O Defense Express observa que imagens de satélite tiradas do local apenas alguns dias antes do ataque da Ucrânia mostram que as aeronaves russas estavam presentes até 29 de junho. As imagens de satélite mostram marcas claras de explosão nos locais onde os Su-34 estavam estacionados, sugerindo que a Ucrânia realizou uma série de acertos diretos que causaram a detonação das munições externas do Su-34. O que temos aqui é uma prova irrefutável do sucesso da Ucrânia. Essas imagens de satélite, combinadas com o silêncio atípico da Rússia sobre o ataque, nos dizem que a Ucrânia acertou a Rússia com força. Putin ficará furioso. Ele sabe que não importa onde ele posicione seu equipamento dentro da Rússia. A Ucrânia mostrou repetidamente que pode usar drones para eliminá-lo e deixá-lo lidando com ainda mais perdas de bilhões de dólares em um momento em que a economia de seu país está sobrecarregada pelo peso da invasão que ele iniciou. Aqui está o que tudo isso significa para o futuro da guerra na Ucrânia. Primeiro e mais importante, a Ucrânia acabou de eliminar 4 das armas mais valiosas do arsenal de Putin. O Army Recognition diz que a aeronave, que recebe o nome de Relatório da OTAN de Fullback, é um caça de ataque com 2 motores e 2 assentos. Isso é uma melhoria em relação ao Su-27 e foi destinado a substituir o Su-24. É uma aeronave multiuso que supostamente permitirá à Rússia alcançar a supremacia em espaços aéreos contestados. Claro, não é assim que Putin tem usado isso. Seus esforços para dominar o espaço aéreo da Ucrânia falharam no início de sua invasão, o que levou o líder da Rússia a recorrer a manter essas aeronaves vulneráveis atrás de linhas amigáveis. Cada um dos motores do Su-34 é avaliado em 30 mil libras de empuxo, diz o Army Recognition, e eles possuem pós-combustores que permitem atingir uma velocidade máxima de Mach 1. Ponto 8. Eles podem viajar até 2.485 milhas e têm um teto de serviço de cerca de 9,3 milhas. O que os colocaria fora do alcance de muitos dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia se Putin tivesse coragem suficiente para implantá-los dentro da Ucrânia. O Su-34 também está entre as aeronaves mais avançadas do arsenal da Rússia. Ele está equipado com um radar de matriz em fase de visão frontal e algumas das características de contramedidas de guerra eletrônica mais avançadas que a Rússia pode conceber. A aeronave também possui um sistema de navegação inercial que é suportado pelo sistema de navegação por satélite Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, sistema da Rússia, embora o reconhecimento do exército sugira que também é provavelmente compatível com o Global Positioning System. Essa combinação permite o roteamento de voo automatizado, com a aeronave sendo capaz de ser implantada com uma rota de voo pré-programada, além de permitir o controle direto do piloto. O Su-34 também atinge com força, e é por isso que a Ucrânia quer eliminar o máximo possível deles. Como um bombardeiro de ataque multifuncional, o Su-34 pode ser equipado com todos os tipos de armas. Todas as aeronaves vêm com um canhão GSH 31 de 30 mm com entre 150 e 180 rodadas. O Su-34 também tem 12 pontos de fixação externos, que permitem que ele carregue vários tipos de mísseis, incluindo o KH-31 anti-radar, KH-29, LT e KH-59ME e S-25LD.
dando-lhe capacidades de ataque contra alvos no ar e no solo. Muito mais preocupante para a Ucrânia foi a capacidade do Su-34 de transportar até 6 bombas aéreas guiadas, bomba aérea guiada 500 kr, ou 3 bomba aérea guiada 1500 kr. Estas são as bombas planadoras improvisadas que a Rússia tem criado usando seus arsenais de bombas pesadas da era soviética que causaram tanto dano às cidades da Ucrânia. Agora, existem 4 Su-34S que não serão mais capazes de lançar essas bombas planadoras. Isso é uma má notícia para Putin em 2 frentes. Quando se trata de arsenais, a Rússia não está exatamente ficando sem Su-34S. O principal contrato do país para os jatos fez com que recebesse um total de 131 deles, embora provavelmente vários tenham sido perdidos em acidentes e baixas mesmo antes da guerra na Ucrânia começar. Enquanto esse grande contrato foi cumprido até 2020. A Rússia só continuou a produção em baixa escala da variante atualizada Su-34M desde então, com o último lote entregue em abril 2025. Então, embora tecnicamente ainda em produção, o ritmo é tão lento que não é suficiente para repor rapidamente as perdas, como os 4 jatos destruídos em Marinovka. Mas ele está retirando do estoque que só tem sido reabastecido a conta-gotas. A produção do Su-34M atualizado ainda está em andamento, com entregas continuando até 2025. Mas há um ritmo muito lento para acompanhar as crescentes perdas. E a Ucrânia agora sabe que pode atingir mais Su-34S no futuro, se sentir a necessidade. O segundo problema para Putin é o custo deste ataque, desconsiderando a perda das instalações técnicas de Marinovka, cujo custo é difícil de estimar. Temos que levar em conta tanto as instalações destruídas, quanto o custo contínuo para a Rússia de não poder reparar e prestar serviço aos aviões. O Su-34 não é uma máquina barata. Está entre as aeronaves mais caras que a Rússia possui, com cada uma custando 36 milhões de dólares para construir, de acordo com o Kyiv Post. Isso significa que a Ucrânia acabou de causar à Rússia um prejuízo de pelo menos 144 milhões de dólares. Usando drones de longo alcance que provavelmente custaram uma fração desse valor. De acordo com o Business Insider, a Rússia estava a caminho de esgotar suas reservas financeiras. Até o outono de 2025, já caiu para 31 bilhões de dólares, comparado a 117 bilhões em 2021. Isso significa que Putin literalmente não pode se dar ao luxo de sofrer o tipo de golpes financeiros que a Ucrânia lhe infligiu em 27 de junho. 4 destruídos ou danificados. Su-34s não significa apenas uma redução nos ataques ao território da Ucrânia. Eles também representam mais uma das muitas maneiras que a Ucrânia aperta a economia da Rússia com os alvos militares que escolhe destruir. Ainda assim, não podemos desconsiderar o impacto que o ataque da Ucrânia terá nos assaltos aéreos da Rússia. Putin claramente iria depender mais do que nunca de bombas planadoras em 2025. A Newsweek aponta que os Su-34S são as principais aeronaves que a Rússia usa para lançar o míssil destrutivo e a bomba planadora. Ataques que causaram tanto dano às cidades da Ucrânia nos últimos anos. Só precisamos olhar para os últimos dias para ver isso. O ataque da Ucrânia ocorreu apenas 2 dias após um amplo ataque russo ao território ucraniano que deixou 10 pessoas mortas e feriu outras 50. Embora a Ucrânia tenha conseguido abater 21 dos 23 drones Shahid que a Rússia usou no ataque, não conseguiu parar tudo. Um drone russo atingiu a cidade de Odessa, matando um casal casado e ferindo pelo menos 14. Em Samar, que fica na Oblast de Dnipropetrovsk, mísseis e bombas mataram 5 e feriram pelo menos 25. O que vemos aqui é uma parte-chave da estratégia da Rússia de atingir a Ucrânia duramente e constantemente pelo ar. Está claro que Putin pretendia intensificar esses tipos de ataques aéreos à medida que sua invasão avançava mais profundamente em 2025. Em fevereiro, a Euromaidan Press informou que a Rússia planejava produzir 75 mil bombas planadoras durante 2025, o que equivale a uma programação de produção de cerca de 205 por dia.
Isso é cerca do dobro das 100 por dia que a Rússia estava construindo em setembro de 2024, nos dizendo que as bombas planadoras se tornariam ainda mais centrais para a estratégia de Putin à medida que suas tropas vacilavam no terreno. Isso não vai mudar. Após o ataque da Ucrânia em 27 de junho, a Rússia não vai diminuir a produção de suas bombas planadoras depois de perder 4 das aeronaves que usa para lançar essas bombas. Mas lembra onde fica a base aérea de Marinovka? Mencionamos anteriormente que Marinovka fica a cerca de 249 milhas da fronteira ucraniana. O que significa que está perfeitamente posicionada para a Rússia usá-la como base para seus ataques de bombas e mísseis. Mesmo que Marinovka não estivesse sendo usada para esse propósito, seu status como aeródromo de reparo e manutenção significa que provavelmente estava mantendo aeronaves que Putin estava usando em outras bases aéreas próximas nos céus. Perder 4 Su-34S significa que a Rússia perde 4 de suas aeronaves preferidas para ataques com bombas planadoras. Em última análise, isso significa que os futuros ataques da Rússia com bombas planadoras podem ser menos eficazes. Especialmente se Putin recorreu ao uso de plataformas aéreas mais antigas que estão se aproximando do fim de suas vidas úteis. É tudo dano de chip contra uma configuração ofensiva russa, que tem causado problemas massivos para a Ucrânia. E se a Ucrânia puder seguir seu ataque Su-34 com mais no futuro, Putin pode se encontrar com dezenas de milhares de bombas planadoras que ele não é capaz de lançar. Esse é outro ponto que deixará Putin furioso, porque ele acabou de ter que assistir a ainda mais de seus bombardeiros morderem a poeira. Em um momento em que a Rússia ainda está tentando se recuperar da devastadora Operação Teia de Aranha da Ucrânia, esse brilhante ataque, que viu a Ucrânia infiltrar 117 drones em solo russo, que foram lançados em 4 ou 5 diferentes bases aéreas profundamente em território russo, levou Putin a perder cerca de 1/3 de sua frota de bombardeiros. Lembre-se de que acredita-se que a Força Aérea Russa possuía 130 bombardeiros estratégicos antes dessa operação acontecer. A Operação Spiderweb deixou a Rússia com menos de 100, com cada ataque subsequente contra alvos como Su-34s, diminuindo ainda mais esse número. Este é um problema que a Rússia enfrenta em uma escala maior com toda a sua frota de bombardeiros. Na Operação Spiderweb, a Rússia perdeu Tupolev, 95 ms, e Tupolev, 22 m. 3 bombardeiros que, como o Su-34, foram usados nos últimos anos para lançar mísseis e bombas planadoras na Ucrânia. Após essa operação, o Moscow Times relatou comentários feitos pelo especialista em aviação do Royal United Services Institute, Justin Bronk, que acredita que a Rússia não será capaz de substituir nenhuma dessas aeronaves também. As perdas colocariam uma grande pressão sobre uma força russa-chave que já estava operando em sua capacidade máxima, disse Bronk na época. Ele também observou que a Rússia está tentando construir um novo bombardeiro chamado PAK-DAR, mas que isso não vai ver a luz do dia tão cedo. A produção inicial não está programada para começar até 2027, e o programa pode sofrer atrasos massivos devido à guerra na Ucrânia. A Rússia terá dificuldades para entregar o programa PAK-DAR nos próximos 5 anos, muito menos acelerá-lo, devido a déficits orçamentários e restrições de materiais e tecnologia na indústria devido às sanções. Tudo isso se resume a algo que Putin não quer admitir. A Rússia tem um problema com bombardeiros, e a Ucrânia acabou de piorar muito esse problema ao eliminar 4 Su-34s. A Ucrânia também destacou o quão inadequadas se tornaram as defesas aéreas da Rússia em 27 de junho. Lembre-se, mencionamos anteriormente o canal do Telegram Fighter Bomb e sua afirmação quase exasperada de que a Ucrânia não deveria ter conseguido atingir Marinovka? O canal estava certo. Ataques como este não deveriam ser possíveis. Pelo menos não se você ouvir Putin e seus comparsas do Kremlin. Mas o que 27 de junho expôs mais uma vez é isso. Os sistemas de defesa aérea da Rússia estão agora tão esticados pela guerra na Ucrânia que o país simplesmente não tem o suficiente para defender todo o seu equipamento-chave. Como poderia? De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 1.189 unidades de guerra antiaérea até 29 de junho. As defesas aéreas que a Rússia ainda possui estão se mostrando ineficazes contra os drones de longo alcance da Ucrânia.
Vemos isso com a destruição de 4 Su-34S pela Ucrânia. E pouco mais de uma semana antes, a Ucrânia supostamente conseguiu atingir a base aérea de Aktubinsk com drones, danificando 2 dos preciosos e ultramodernos Su-57S da Rússia no processo. Esses ataques não estariam acontecendo se a Rússia tivesse sistemas de defesa aérea suficientes e, crucialmente, se esses sistemas fossem tão capazes quanto Putin afirma serem. A Rússia tem uma clara fraqueza na defesa aérea. No dia 27 de junho, a Ucrânia explorou essa fraqueza e vai continuar fazendo isso. Neste momento, a Ucrânia está se esforçando para criar o máximo de drones possível, porque eles provaram repetidamente ser a arma mais eficaz do país contra a Rússia. Na verdade, apenas 3 dias antes do ataque a Marinovka, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou no Fórum da Indústria de Defesa da OTAN, em Haia, e afirmou que a Ucrânia agora tem capacidade de produção para construir 8 milhões de drones anualmente. O único problema, diz Zelensky, é que a Ucrânia não tem o financiamento para atingir esse número. Nosso potencial de produção de defesa ultrapassou 35 bilhões de dólares, disse Zelensky. Isso inclui quase 1.000 tipos de produtos, mas cerca de 40% desse potencial carece de financiamento adequado. Por exemplo, podemos produzir mais de 8 milhões de drones de diferentes tipos a cada ano, mas o financiamento permite muito menos. A mensagem era clara: se a Ucrânia receber mais financiamento, pode atingir a Rússia ainda mais forte. Mesmo enquanto espera, a Ucrânia está fazendo o máximo que pode para pressionar sua vantagem com drones. O país está aumentando a produção de seus drones interceptadores, que usa para eliminar os Shahids da Rússia antes que eles possam atingir alvos ucranianos. Ucrânia e Reino Unido também anunciaram um acordo para fabricar drones conjuntamente em 23 de junho. Zelensky diz que precisa de financiamento e parece que ele pode estar conseguindo algum. Se essa maré continuar, Putin ficará preocupado. Uma Ucrânia que pode construir ainda mais drones é um inimigo que pode eliminar ainda mais de seus ativos mais valiosos. Agora que as defesas aéreas da Rússia estão suficientemente enfraquecidas, a Ucrânia está aumentando seu uso de drones. Nos próximos meses, espere ver ainda mais desses tipos de ataques profundos em território russo que a Ucrânia realizou em 27 de junho. Mais Su-34S podem em breve cair vítimas dos drones da Ucrânia, assim como qualquer uma das outras plataformas aéreas que a Rússia usa para lançar suas devastadoras bombas planadoras. E com cada perda, mais pressão é colocada na posição de Putin como líder forte da Rússia, enquanto seu povo vê seu país ser atingido militar e economicamente. A realidade que Putin deve enfrentar agora é que a Força Aérea Russa está entrando em colapso. Confira nosso vídeo para descobrir o quão grave é o problema. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.